Então, para mim não teve nada de novo essa alta, nada de novidade. A única coisa é que eu estou um pouco aliviado, é que o presidente do Fed, o Jeremy Powell, não falou em elevar as taxas de juros ou acelerar, ou vamos dizer assim, fazer 50 pontos base. Se eles tivessem decidido elevar 50 pontos base ao invés de 25, provavelmente a gente poderia ter um movimento mais de reação de queda. Então o que acontece? Eu acredito agora que o mercado vai continuar subindo, até bater a primeira resistência, 25 mil dólares. Essa é a resistência semanal. Nessa resistência semanal, no caso do Ethereum, ele pode buscar os 2 mil dólares se o Ethereum começar a ficar fortalecido de novo, tá? Então eu peguei ali, antes da live eu estava mexendo com com meus pilas eletrônicos, e eu percebi que o Ethereum vai ter uma resistência entre 2 mil dólares a 2.200, que seria uma região de FIBO ali que ele pode indicar a resistência semanal. Então eu tomaria um pouquinho de cuidado quando ele começasse a chegar em 2.200, tá? Não sei se o Ethereum vai conseguir entregar essa alta, não faço a mínima ideia. O que me indica que vamos ter continuidade de alta, provavelmente ao longo dessa semana, e que para mim é muito importante que essa semana ela feche em alta, ou seja, ela fecha com uma confirmação de alta semanal, porque isso traria para nós um conforto de que a gente teria uma sequência de tendência semanal de alta. Então essa notícia de hoje ela foi muito positiva para mim, tá? Na minha opinião, eu acredito que o mercado vai querer reagir com alta e manter a estrutura de alta. E possivelmente a gente vai passar daquela resistência extremamente fundamental de passar no S&P 500, que é os 4.200. Então 4.200 fica muito bom para a gente testar, e se romper os 4.200 do S&P 500, aí sim, e manter, né? Ele não adianta só romper, ele precisa romper e se manter acima dos 4.200. Se ele romper e se manter acima dos 4.200, cara, fica sensacional para capturar um movimento de alta trimestral ou até mesmo semestral, tá? Significa que, por exemplo, o risco de recessão nos Estados Unidos terminou? Não. Por quê? Porque eu acredito que a grande dívida que os americanos estão fazendo, essa enxurrada de demissões que estão acontecendo, só vai refletir num impacto real nos mercados mais lá para frente. Então eu torço para que a gente suba, né, que a gente faça um movimento de alta, pelo menos até junho e julho, no fechamento aí do balanço anual das empresas. E em junho e julho, se a gente chegar em alta, ótimo, perfeito. O Bitcoin poderia bater até os 38 mil dólares, ali até 38 mil dólares ele poderia atingir até entre junho e julho, tá? Depois de junho e julho, como o preço subiu primeiro daquele triângulo simétrico, principalmente o Ethereum que tem um fundo não retestado, eu ficaria um pouco mais cauteloso, tá? E outra coisa, a gente ainda não fechou o semanal. Então esse movimento aqui que aconteceu hoje, que está acontecendo hoje, eu já tinha antecipado para vocês há 2 dias atrás, que é exatamente esse movimento que eu esperava que iria acontecer. O mercado ameaça que ia vir para baixo, as pessoas que vão abrir aposta em queda vão ser liquidadas e isso vai impulsionar o preço para cima. Principalmente se de fato a taxa de juros viria em 25 pontos base, mostrando uma tentativa do Banco Central americano fazer um pouso suave. Para nós investidores, é melhor que eles façam um pouso suave. Por quê? Porque, cara, quem aqui não quer fazer dinheiro nos próximos 5 meses, né? Ou seja, até julho, a gente tem o potencial de fazer dinheiro. E esta semana, a gente, no domingo, às 19 horas, a gente vai fazer uma confirmação da tendência de alta semanal ou uma rejeição da tendência semanal, que eu vinha comentando com vocês. Então é muito importante, pessoal, acompanhar esse tipo de movimento, porque sim, nós temos uma grande chance do mercado nos entregar finalmente uma alta depois de praticamente 12 meses de movimentos de baixa, né? Então nós temos a seguinte situação. Seguinte situação, pessoal, nós temos um movimento de alta muito forte. Lembrem-se, nós ainda estamos com o MACD semanal abaixo do nível da água. Isso significa que a tendência majoritária de longo prazo ainda se mantém uma tendência de baixa. Ou seja, tudo isso aqui, todo esse movimento que, na minha opinião, está acontecendo com o Bitcoin e que eu gostaria muito que até metade do ano a gente voltasse para o topo do canal paralelo, né? Então a gente replica o canal paralelo, vou copiar e colar ele aqui. Eu gostaria muito que até metade do ano a gente consiga superar, então, e chegar até os 38 mil dólares, que é o topo, na minha opinião, ou 40 mil, vai, 38.500 a 40 mil. Não é um número exato, né? Tem gente que gosta de me usar de pai de santo para tentar acertar o número exato. Mas o número mais ou menos aí médio seria 38.500 a 40 mil. Esse seria o topo do Bitcoin para esse ano, se ele tiver um semestre de alta. Muito importante, pessoal, nesse canal,
que é replicado de 2 anos anteriores. A grande resistência vai ser ali realmente entre 25 mil a 26 mil, tá? Então a primeira forte grande resistência semanal será ali. Será ali neste momento que o Bitcoin vai tocar o nível da água do MACD, ou seja, ele vai ameaçar fazer um movimento de tendência semanal. Então o ideal seria a gente conseguir romper o MACD, né? Subir acima dos 25 mil e sustentar o preço acima dos 25 mil. Mas, na minha opinião, ele está. São 3 semanas já consecutivas de alta. Aliás, a quarta agora. Ele está validando, pelo menos no dia de hoje, no dia que nós estamos gravando. É quarta-feira, então não fechou a barra semanal. É sempre importante a barra semanal fechar. Mas eu fiquei bastante empolgado, porque eu estava com receio de que eles dariam uma fala mais hawkish, uma fala mais agressiva. Então, nós estamos na seguinte situação. Estamos ainda em tendência de alta no gráfico diário. Topos e fundos ascendentes no gráfico diário. No curto prazo, então, Bitcoin, criptomoedas, mercado de ações tendem a continuar subindo. Resistências majoritárias do Bitcoin, 25 mil a 26 mil, é essa faixa dessa região. No Ethereum, entre 2 mil e 2.200, tá? E no mercado de ações americano, S&P 500, 4.200. Então, 4.200 é a principal resistência do MACD semanal. Estamos ainda mantendo e sustentando um canal de alta semanal, tá? Então, por exemplo, se eu olhar só o gráfico agora, por enquanto está bem tranquilo se manter exposto e realizando um determinado lucro. A única questão que me preocupa é a aproximação do nível da água do MACD semanal, de todos esses ativos que eu comentei. Então, ali, provavelmente, ou muita gente vai realizar lucro, né? Ou nós vamos ter a grande resistência do ano ali. Sim, 25 mil dólares poderia ser a grande resistência também do Bitcoin para esse ano. Eu espero que não seja, tá? Eu espero que a gente atinja os 38.500 dólares a 40 mil dólares desse topo desse canal. Por quê, pessoal? Porque se vocês prestarem atenção, a queda do último ciclo de baixa do Bitcoin, ele não teve um pullback grande. E essa é a primeira vez, depois de 12 meses, até mais de 12 meses, passou acho que 13, 14 meses, que a gente não teve um pullback na retração de Fibonacci. Então, o que acontece? Eu estou esperando, no mínimo, um toque nessa retração. Desde o ano passado eu estou esperando essa retração, né? Então, a retração de Fibonacci, se for uma retração de longo prazo, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Seria, então, os 26.616. Essa é a primeira grande retração. Onde ele retrai mais vezes? Onde que ele segura mais? A chance é maior dele segurar e retornar? Entre 0,5 de Fibo e 0,68 de Fibonacci. No ano, eu estou falando, tá? Porque isso aqui é uma tendência semanal. Então, na tendência semanal, na minha opinião, o Bitcoin ele pode buscar os 38 mil dólares se ele realmente entregar esse semestre de alta até junho e julho. Se ele entregar um trimestre de alta, ou seja, ele começar a subir, ele continuar subindo até abril por aí, ele poderia chegar até os 32 mil, tá? Mas não pensem que a alta ela vai ser tão vertical assim. Cuidado, por quê? Porque a linha zero do MACD e do MVRV era em 25 mil dólares. Então, aquela resistência que eu comentei no último Café do Bitcão, certo? Depois dessa live aqui, depois do Café do Bitcão, a gente vai fazer a live de membros Premium e membros Deuses. Inclusive, assine, né? Você pode escanear o QR Code aqui para você poder... Eu vou dividir umas estratégias hoje para o Premium e para os Deuses, baseado nessa última movimentação, tá? Então, nós temos espaço para subir, só que não esqueçam daquilo que eu falei, pessoal. A primeira grande barra de engolfo no gráfico diário, ela mostra enfraquecimento da tendência de alta. Então, uma grande barra como essa grandona aqui que engolfou, né, com triângulos simétricos, nós temos muitas pessoas apostando alavancado e colocando stop loss aqui embaixo. Então, no momento que acontecer o pullback, ou o momento que tiver o teste ali nos 25 mil dólares, é bem provável que essas pessoas vão ser liquidadas até o preço bater ali os 20.800 dólares no Bitcoin, que seria o movimento de retração dessa onda, tá? Então, esse movimento de onda aqui, ó, vocês têm que lembrar que se a gente realmente for até eu acho que vai até os 25 mil, tá? Só se acontecer alguma informação muito do nada, começar uma quebradeira no mercado tradicional, sei lá, no sistema imobiliário americano, alguma coisa nesse sentido. Porque eu acho que ainda esse espaço de alta vai ter até os 25 a 26 mil dólares, ok? Depois, né, essa barra vermelha grandona aqui, ela me indica, então, enfraquecimento da tendência de alta, obviamente porque as pessoas estavam com receio do dia de hoje,
mas depois do pronunciamento bem mais tranquilo do presidente do Federal Reserve, eu acredito que o mercado vai se empolgar mais ainda e vai tentar se antecipar ao pivô do Fed. Então, acho que está tranquilo ainda, tá? Só que, lembrando então, temos a grande resistência semanal. E a outra questão que eu quero comentar com vocês, tá? Então, aqui nós temos entre a linha pontilhada, né? E a retração de FIBO tá aqui 26 mil, né? 26 mil dólares seria uma região... Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Na verdade, é 25.541 dólares, 0,530 mil e 35 mil lá em cima, tá? E o topo do canal, 38 mil a 40 mil dólares por unidade. Eu não acredito que o preço vai passar de 40 mil dólares ainda esse ano, tá? Mas ele pode atingir os 40 mil, tal como ele atingiu os 12 mil lá em 2019. Naquela retração de alta que nós tivemos, até a região 618 de Fibonacci, tá? Então nós tivemos a retração de Fibonacci de longo prazo e ele bateu de fato. Ele saiu dos 3 mil dólares, foi parar lá em 10.800, e em 10.800 ele começou a ter muita resistência, e foi a região 618 de Fibonacci desse longo bear market, né? Então, assim, aqui, a nossa retração realmente está ali entre os 38 mil a 40 mil dólares por unidade, o topo da retração. Então, dificilmente ele vai passar dessa região de primeira, beleza? E só que assim, ó, cara, eu tô torcendo muito, muito para que suba, porque os Ethereums, velho, eu acho que o Ethereum e a Matic, elas vão subir violentamente.